Salve pessoas, beleza com vocês? Aqui é o Mr. Augusto do canal Aero Gamer BR. Tô aqui trazendo pra vocês o Need for Speed Most Wanted. Eu vou estar jogando aqui uma corridinha rápida só pra mostrar o jogo pra vocês, pra ver se vocês gostam. Se querem que eu traga uma série, deixa eu ver aqui opções, som. Deixar aqui tudo no baixinho pra vocês escutarem melhor minha voz. Então galera, eu só vou estar aqui baixando, que é pra ficar um pouquinho melhor, né? Vou tirar essa música, não vou tirar não. Tá de boa, já ficou o volumezinho baixo o suficiente. Vamos aqui, corrida rápida. Já criei um carro aqui rapidão, né? Esse Mustang aí GT. Deixa eu só achar que é uma corrida longa. Essa daqui mesmo, tráfego nenhum, oponentes 3, já tá de boa. Vamos que nosso faz Mustang tá tudo topado, muito foda, muito épico. Vamos aí pra corridinha, né? Corridinha marota. Vamos ver se a gente ganha. Tem muito tempo que eu não jogo. Enjoado, né? Zerei ele cada um de vez. Aí acho que tinha. Aí ficou sem graça jogar, né? Aí, né? Vamos ver se eu ainda manjo todos os esquemas do jogo. Eu joguei, eu vi meu pai jogando, meu pai tinha colocado no PC. Aí eu vi ele jogando, pedi pra jogar, ele deixou, eu comecei a jogar, fazendo minha gravação, quando cheguei perto de zerar, aí me apaixonei pelo jogo. E resolvi estar trazendo aí pra vocês esse vídeo pra vocês dizerem aí nos comentários se vocês querem que eu traga a série. Eu não vou mentir pra vocês, eu andei treinando um pouquinho aqui antes de começar a gravar, um pouco mesmo, só pra não fazer tão feio no vídeo, né? Ó, já tô batendo aqui, carro, motorista ruim. Só tá aqui um pouquinho bonito, né? Senão aquele tiozinho ali atrás ia me acompanhar, mas não, é porque ele foi burro e pegou a atalho ali. Aí ele quase chegou na minha frente, ó. Vamos frear aqui um pouquinho. Ô, tiozão, passou de mim, foi otário. Tem que ser muito vida louca mesmo aqui, viu? Senão esses caras querem se aproveitar de ti. E ele humilha. Tem que manjar esses esquemas dos drift, que nem eu. Sou muito vida louca. A corrida já tá na metade. Não sei se é porque tem muito tempo que eu não jogo. Tô achando essa corrida meio curta, ou se é o circuito que é pequeno mesmo. Sou muito fã do jogo, galera. Então se vocês quiserem que eu traga aí a série, eu trago. E eu vou gravar de coração. Ô tiozão, vem cá. Ô, dois me passaram. Só tinha visto que um tinha me passado. Tomei vezes, né? E bati. Eu espero que tenha essa corrida de primeira, pra não fazer tão feio no vídeo, né? Mustang não é um carro que eu gosto de estar pegando quando eu vou jogar fazendo gravação pra zerar o jogo, porque demora muito pra equipar e ele fica um carro muito pesado antes de equipar. Aí não é tão pai pra um dela. Mas é um carro muito bonito que, se eu for trazer a sério, eu vou estar comprando ele e investindo totalmente pra enfrentar o último chefão. Eu ganhei, galera. E eu ganhei, e eu ganhei, e eu ganhei. Então eu vou aqui só fazer para o circuito rapidão. Vou mostrar aqui algo. Deixa eu ver o circuito aqui. Isso aqui. Tá tudo certo. Galera, eu tenho esses outros carros aqui, esse Evolution, foi meu irmão que equipou. Aí não ficou tão. Ele não soube equipar direito. Esses outros carros. Tem essa galhada. Não tá tão boa. Eu vou de Mustang mesmo. É isso. Se vocês quiserem de repente aí me darem uma dica, tipo jogar online esse Need for Speed, para trazer aí com vocês. Assim, galera, falando de jogo online, eu tava aqui pensando de quem joga aí, quem acompanha o canal Joga BS, se quiser jogar comigo, viu? Só chamar no WhatsApp comigo ou com o Arrow mesmo.
E ele repassa pra mim aí o nome de vocês que querem, se quiserem, beleza? Ah galera, e ali o nome Arthur é porque eu tô jogando aqui na gravação do meu irmão, porque ele é muito viciadão, mas não tá jogando tanto, e aí ele me autorizou, né? Ele já zerou, por isso que eu tô com esse carro aqui todo tunado. Monta ele e vim pro vídeo. Poxa mano, tem tanto tempo que eu não jogo que eu esqueci até como é as pistas aqui, as ruas do jogo. Eu sou muito fã mesmo. Vou treinar muito, se vocês quiserem que eu traga. Ô rapaz, que é isso? Negócio bugado esse mapa. Ô louco, hein? Mapa mais bugado. Ou sou eu que sou ruim mesmo? Sei lá, hein? Se vocês quiserem que eu aumente o som do jogo, alguma coisa assim, digam nos comentários. E não se esqueçam, né, de comentarem aí se vocês querem que eu traga a série pro canal. Eu não vou estar fazendo vídeos muito longos, porque senão fica cansativo. Não é só vocês em outros vídeos. Eu não gosto de vídeos longos. É pra ter guardado dentro pra na curva passar esses tiozinho aí. Se bem que o último colocado tá bem distante da gente, né? Um aí, né? Ver se a gente consegue. Na reta aí, vamos fazer 300, vamos fazer... Ô, tiozão, 300, hein? 300 km por hora marcou nosso Mustang GT. Já consegui marcar 370 e poucos com os carros. O jogo é muito bom, tem jogabilidade ótima. Tô ligado que aqui tem a curvinha. Vamos dar uma freada pra não sobrar. A chegada já deve estar ali na frente, como eu imagino. E aquela hora ele não quebra, então não vamos arriscar nela. Vamos soltar aqui um nitrinho pra ficar mais rápido e pegar um pouquinho de distância desse tiozinho que tá aí atrás de Stuart. O jogo é bem antigo, né? 2005 a 2006, se eu não me engano. A minha versão tá dizendo que é 2005, então eu vou perder no final da corrida. Oh rapaz, ó, querer falar demais e o cara querendo me sobrar nas curvas. Perdi feio. Fiquei em terceiro. Galera, foi isso. Se vocês gostaram do vídeo, dá o like, comente se vocês querem que eu traga a série pro canal, viu? Dê sugestões aí pro canal pra ajudar, beleza? E então galera, foi isso. Espero que vocês tenham gostado mesmo. Dá aquele joinha no vídeo pra ajudar a gente. E falou galera, tchau.